Olá, povo de Deus, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, 1º de fevereiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir do segundo livro de Samuel, capítulo 18, de 9 a 10, 14b, depois 24 a 25 e 30 até 19:3 e Marcos 5, de 21 a 43. Continuamos lendo os fatos que envolveram Davi, como sua casa foi manchada de sangue desde o crime premeditado por ele de seu guerreiro Urias, por não saber controlar seus instintos, seu desejo pela mulher do general. A revolta de Absalão é bem descrita no segundo livro de Samuel, que serviu para dividir os israelitas. Muita gente do povo, inclusive autoridades religiosas, passaram a servir Absalão, traindo a confiança de Davi. Absalão foi acuado pelas tropas de Davi, chefiadas pelo general Joabe, e na fuga meteu-se na mata e acabou tendo a cabeça enroscada numa árvore, ficando totalmente pendurado, vulnerável. Joabe aproveitou-se da situação e lhe cravou no peito 3 dardos, e homens de sua tropa terminaram de matar Absalão. Os homens de Davi comemoravam a morte do inimigo, mas Davi teve reação diferente. Ele, que sempre se referia a Absalão como rapaz, ao saber de sua morte, passou a chorar, gritando: Absalão, meu filho. Nosso texto de hoje passa a imagem de um Davi compassivo e bondoso, até mesmo com os inimigos. O que era para ser celebrado como uma grande vitória transformou-se em luto. Hoje concluímos a leitura do segundo livro de Samuel, mas até o final do livro, Davi ainda terá muitos dissabores. Nunca mais ele conheceu a paz em sua casa, em seu reinado. Sua substituição pelo seu filho Salomão é narrada no primeiro livro dos Reis, assim como a sua morte. Marcos 5, de 21 a 43, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé.
e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão, esse choro? A criança não morreu, está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Temos hoje no Evangelho segundo Marcos a presença de 2 mulheres. Uma que sofria de hemorragia e outra que estava entrando na idade adulta da época, pois com 12 anos a menina já podia assumir até compromisso de noivado, ser prometida em casamento, acometida de uma enfermidade grávida e que veio a óbito. Jesus resgata as 2 para a vida plena, pois a mulher vivia numa sociedade de dominação masculina, sem direitos praticamente. E a enfermidade as transformava em pessoas duplamente excluídas da sociedade, uma vez que as doenças sempre sofriam a classificação moral de pecadoras. A mulher que sofria de hemorragia estava numa das situações mais miseráveis do tempo de Jesus, pois estava excluída da vida social, submissa ao homem na família patriarcal e dominada pelas leis religiosas. Como nos diz Pagola, seria anacrônico apresentar Jesus como um feminista de nossos tempos, comprometido na luta pela igualdade de direitos entre mulher e varão. A sua mensagem é mais radical. A superioridade do varão e a submissão da mulher não vem de Deus. Por isso, entre seus seguidores, devem desaparecer. Jesus concebe seu movimento como um espaço sem dominação masculina. A relação entre varões e mulheres continua enferma, inclusive no interior da igreja. As mulheres não podem notar com transparência a força salvadora que sai de Jesus. Este é um dos nossos grandes pecados. O caminho da cura é claro: suprimir as leis, costumes, estruturas e práticas que geram discriminação da mulher, para fazer da igreja um espaço sem dominação masculina. Somente com a coragem da própria mulher, toda dominação masculina poderá ser superada. A mulher do Evangelho percebeu que bastava tocar em Jesus, mas era exatamente o que estava proibido por lei. Se ela não subvertesse a ordem estabelecida, não seria curada. Então, discretamente, toca em Jesus, mas Jesus percebeu que uma força saía dele. E a mulher, uma vez curada, ousou uma vez mais se apresentar a Jesus e dizer-lhe toda a verdade. E Jesus a encoraja e lhe diz: filha, tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. O que para os detentores da lei podia ser classificado como uma subversão, um desrespeito à lei, para Jesus significou a expressão de fé daquela mulher corajosa. A segunda intervenção de Jesus em favor da vida acontece no resgate da filha do chefe da sinagoga. Enquanto muitos estariam na casa da menina morta dizendo: nada mais há que fazer, é a vontade de Deus. A Bíblia nos enche de exemplos que Deus não quer a morte. Ele é o Deus da vida. Pagola diz: o ser humano, fruto do amor infinito de Deus, não foi pensado nem criado para terminar no nada. A morte não pode ser a intenção última do projeto de Deus para o ser humano.
Interessante que a esperança da vida eterna tenha sido gestada lentamente na tradição bíblica, e não por especulação filosófica, e sim pela certeza crescente de que Deus é o Deus da vida e não da morte. Essa confiança no Deus da vida levou a tradição bíblica até a formulação exata da ressurreição, atestada por Jesus definitivamente. O gesto de Jesus de tomar a menina pelas mãos e dizer-lhe firme: menina, levanta-te, deve estar sempre na nossa vida, sobretudo quando a nossa esperança está abalada. Que possamos ouvir permanentemente em nossos dias a voz de Jesus, que continua a nos dizer: levanta-te. Um beijo no seu coração.